E aí, galera, no ar o Papo Profissão para falar de programação. Você vai programar a sua vida, vai programar a sua profissão e vai trabalhar com programação se você gostar desse papo de hoje, que eu trouxe aqui o Jaime Nigri, que é o diretor fundador da Futura Code. Muito obrigado pela sua presença, viu, Jaime? Vamos falar de programação para essa moçada aí? Vamos lá. Bom dia, internautas e facebookianos. Estamos no Facebook também, né? Exatamente, transmitindo ao vivo pelo Facebook. E hoje eu converso com o Jaime Nigri, que a sua formação, Jaime, é engenharia civil. E depois você migrou para essa área de tecnologia ou isso aí já começou cedo na sua vida? Quando eu me formei, já fui direto para o marketing e sempre trabalhando perto de tecnologia. Até que chegou em 2014 e tanta tecnologia que eu falei assim, bom, está na hora de passar isso um pouco adiante. Então vamos ensinar tecnologia para as crianças também. Legal. Você é diretor fundador da Futura Code aqui em São Paulo. Como é que começou essa história? Foi muito interessante, porque realmente eu trabalhava com tecnologia e certo dia eu assisti um vídeo do Obama na internet e ele falando para as crianças, se dirigindo assim, né, olhando para a câmera, falando para as crianças, não apenas jogue um joguinho, faça o seu, não apenas baixe um aplicativo, ajude a projetar. Quando eu ouvi isso, eu falei, alguma coisa está acontecendo no mundo e eu preciso entender o que é. Fui ver que estava rolando uma nova metodologia para ensinar programação que servia muito bem para crianças. E tomei isso para mim e assumi isso com unhas e dentes, falei, é isso que o mundo precisa. E cada vez mais eu vejo que isso é uma tendência e vai acontecer mesmo. A profissão hoje fala sobre programação e o Jaime Nigri, que é o diretor fundador da Futura Code, vai explicar para a gente passo a passo. Para o adolescente, muitas vezes já sabe, mas o pai às vezes não sabe entender esse universo. O que é programar? Vamos lá. Muito simples. Programar é você transformar uma atividade repetitiva em automática. Então você monta um algoritmo e aí no desenvolvimento todo você vai cada vez trabalhando com questões mais complexas. O que é algoritmo? Algoritmo é uma forma estruturada de desenvolver um processo. Uma coisa assim simples. Legal. Bom, a gente aqui fala sobre profissão e a todo momento a gente vê uma notícia, né? As profissões do futuro e as profissões que estão acabando. Quem se preparar para aprender a programar tem um mercado de trabalho mais garantido? Com certeza a programação faz parte do presente, já do passado, né? A gente já vem nessa toada, a própria OTV, que eu conheço há muito tempo, ela é uma TV totalmente tecnológica, nem passou pela questão analógica, né? É verdade. Ela já nasceu digital. E daqui para frente, cada vez mais, profissões deixam de existir porque não faz sentido uma pessoa fazer uma atividade tão repetitiva que pode ser automatizada e de forma muito mais simples, muito mais econômica. Você está dizendo que tudo o que for repetitivo, o computador faz melhor que a gente, não tem jeito. É isso. Cada vez mais atividade, sim. Cada vez a gente pode falar assim, um carimbador. No passado tinha um carimbador, um ascensorista. Então, você não precisa de um ascensorista, porque hoje os edifícios inteligentes, a hora que você diz o andar que você vai, o elevador já te leva para o andar automaticamente. Então, o computador, tudo que é repetitivo e trabalha com muitos dados, a gente não tem como concorrer com ele. Por exemplo, na área da medicina, você tem que analisar, por exemplo, uma grande indústria farmacêutica, milhões de dados de que remédio que as pessoas estão tomando. O ser humano não vai conseguir fazer isso porque são muitos dados e são repetitivos. Isso o computador faz bem. E o que o computador não faz bem? E a gente pode fazer? Ainda o computador ele não pensa, né? Talvez o conceito de pensar, talvez ele nunca chegue lá, mas num determinado momento com a inteligência artificial, o computador vai desenvolver alguma coisa mais rápido, melhor do que a gente. É o tal do autoaprender, aprender sozinho. O computador vai aprendendo com os dados que ele tem. Exatamente. Vai até ter o autoaprendizado e tal. Isso está num desenvolvimento e a gente fala que tem coisas que a gente ainda não imagina o que vem pela frente. Mas o computador é criativo? Pois é. Ainda não.
eventualmente... Nisso a gente bate os computadores, é isso? Por enquanto, por enquanto. Na verdade, eu espero que o computador nunca na vida consiga substituir a gente nessas questões todas. Mas, por exemplo, a gente pega um estudo do Ministério do Trabalho americano. Então, lá tem 4 profissões de futuro como tendência. Uma dessas profissões é cuidadores. Então, ainda que a gente use muita tecnologia para cuidar de pessoas, então vamos dizer, pessoas doentes, ou mesmo nutricionistas cuidando da alimentação de seus clientes, seus aplicativos e tudo, ainda é importante o papel da pessoa, analiticamente. Porque estamos ficando velhinhos cada vez mais e a gente não vai morrer mais, né? A partir de 2040 os médicos falam, a gente vai ver o resto da vida e o resto pela eternidade. E aí, vai eu ter que cuidar do outro, não tem como, né? Pois é, a tecnologia avança e também a nossa idade avança, as necessidades avançam. Então essa é uma questão. Outra questão, para as pessoas, é a questão do relacionamento. Então você dominar as mídias digitais, por exemplo, é uma questão muito importante. Você está dizendo que é outra profissão do futuro outra também? Profissão. Essa que domina as mídias digitais, na área da comunicação? Não? Na área da comunicação, são 4, eles colocam, agora eu não me recordo bem quais são os 4, mas uma é cuidadores, outra é comunicação digital, tem uma outra que é... daqui a pouco eu vou lembrar. Daqui a pouco volta para a memória. Que é muito interessante. Com certeza é na área da programação. Então, ainda a gente ainda tem muito a desenvolver, ainda depende toda a programação, mesmo quando a gente ensina, que a gente usa plataformas digitais, alguém está programando isso. Então, dificilmente a gente vai ter isso a curto ou médio prazo, a gente não considera aí menos do que 30, 50 anos para existir alguma substituição à nossa inteligência. Para a Profissão está falando aqui com o Jaime Nigri sobre programação para criança e também para adulto. E eu queria saber, Jaime, se eu devo estudar programação para ser um profissional da área ou a programação hoje ela é entendida ou deve ser entendida como mais uma disciplina. Exemplo, eu estudo biologia, química, matemática e não quer dizer que eu vou ser um biólogo ou um matemático. A programação é neste sentido de você ter uma disciplina básica? Exatamente isso e mais um pouco. Então, para você ser médico, por exemplo, você precisa entender muito de biologia. Para você ser engenheiro, você precisa entender muito de matemática e física. Para você fazer programação, você precisa ter aprendido programação. Mas a programação, no sentido educacional, ela oferece muito mais. A programação é alguma coisa que a criança, se a gente falar desde criança, ela já tem a oportunidade de realizar, de empreender. A programação, ela está sempre inserida em algum ambiente, está sempre inserida em alguma área do conhecimento que precisa ser dominada pela pessoa que está programando. Então você pega uma programação qualquer que vai fazer, você está fazendo um projeto. Você está desenvolvendo, você está empreendendo. Então, se a gente pegar um projeto, o que ele é? Ele é alguma coisa que você criou, você planejou, você executou e você continua controlando isso sempre. A programação é a mesma coisa. Mais ou menos, quando a gente pega o estudo, por exemplo, de biologia, de química, de física, talvez física um pouco mais, mas o aprendizado é muito mais para o seu uso do dia a dia. Aqui a gente está falando de realmente desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas pelo aprendizado da programação. Ou seja, a programação ela passa a fazer parte desse conjunto de disciplinas básicas como matemática, biologia, química, porque ela seria indispensável para a nossa vida e para adquirir outros conhecimentos. Isso. Você pode se utilizar dela para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Você pode aprender matemática a vida inteira sozinho. Você não necessita trabalhar com outros para aprender matemática. Programação, você nunca vai fazer uma programação um pouquinho mais complexa sozinho. Você sempre precisa trabalhar em equipe. Então você já está desenvolvendo
essa habilidade. Legal. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, o Jaime Nigri, que é diretor e fundador da Futura Code aqui em São Paulo, uma escola bem legal, a gente vai detalhar. Jaime, no site do Futura Code você elenca os motivos para aprender programação. Queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Desenvolve os dois lados do cérebro. Como assim? A gente está falando aí basicamente do lado criativo e do lado lógico. Então, a programação, ela invariavelmente vai trabalhar esses dois lados em conjunto sempre. Então, tem um desenvolvimento aí bastante considerável. O lado mais emocional, o lado mais lógico, é isso? Isso, aquele lado, o emocional e o racional, né? Falando de desenvolvimento ou de cérebro. Integração com outras disciplinas, como que a programação desenvolve isso? A programação é alguma coisa que não existe por si só. Ela precisa estar inserida em alguma coisa. Então você programa um game, ou você programa um site, ou você programa um computador de medicina. Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de conhecimento de outra área. Então, um game, por exemplo, sem conhecer física, fica difícil, né? Se tiver movimento e tal. Então, a programação está sempre integrada com outras áreas do conhecimento. E com ambientes de tecnologia também, né? Que a gente vive hoje. É importante por causa disso, né? A gente está inserido o tempo todo, né, na tecnologia e a gente até é muito questionado pelos pais dos nossos alunos das crianças ficarem muito tempo no computador, de ficarem muito focados, né, em tecnologia e tudo. O que a gente procura fazer é sempre orientar as crianças e os pais nesse sentido. Realmente, eu não quero que nosso aluno deixe de jogar futebol ou de nadar para ficar no computador. Uhum. O que a gente acredita é que precisa ter um equilíbrio nisso. Também não adianta a criança ficar brincando na rua o tempo todo e não entender desse mundo tecnológico. Precisa ser inserido nisso. Uhum. Mas a programação, agora falando principalmente para os pais e para quem é mais leigo, não lembra uma coisa assim robótica? Como é que você pode falar de programação e criatividade ao mesmo tempo? Tem um ponto aí que é muito importante na questão da programação, que é o pensamento computacional. O pensamento computacional é alguma coisa que a gente faz naturalmente, porque a gente aprendeu isso ao longo da vida. Mas alguns fazem melhor e outros com menos habilidade. O pensamento computacional é um processo de raciocínio. Então, isso já faz parte. Agora, qualquer coisa que você queira criar, você precisa de criatividade. Uhum. Você precisa de conhecimento, você precisa fazer pesquisa. Ou seja, não é só uma fórmula que você vai colocar lá. Porque para chegar naquela fórmula, aí sim você tem que criar, né? O que eu vou criar para depois usar o lado racional, é isso? Você precisa criar, né? Então, exatamente isso, você precisa criar. Ou ainda você precisa identificar um problema para identificar, para achar a solução. E para achar a solução, existe também a questão da criatividade. Vou dar um exemplo aqui que todos nós vivemos. O Orkut e o Facebook. Uhum. O Orkut era o Facebook daquela época. Uhum. E deixou de existir. Por quê? Porque chegou alguém com o Facebook, criativamente, lógico, com muito conhecimento, tecnologia, outras habilidades até de envolver pessoas e empresas e tudo mais, mas com outra criatividade montou alguma coisa um pouco diferente, no começo ligeiramente diferente do que era o Facebook. Uhum. E se a gente pegar do que era o Orkut, desculpa. E se a gente pegar o que é o Facebook hoje, ele é radicalmente diferente do que era o Orkut. Então, nesse sentido, o tempo todo a gente precisa desenvolver a criatividade. E na nossa escola, a gente procura trabalhar muito isso. A programação, portanto, a programação em si, ela é uma parte de tudo que os nossos alunos aprendem. Jaime Nigri, da Futura Code, conversa hoje com a gente sobre programação. Jaime, com quantos anos se pode começar a programar? A gente trabalha a partir dos 6 anos. 6 anos de idade? Mas você já começa a programar desde que você nasce, né? Praticamente. Legal. Aí é preciso entender o conceito. O que dizer também para os pais que nos assistem para encaminhar os seus filhos para a programação? Tá, eu queria só esclarecer aqui um ponto para os pais, que é a forma desse aprendizado.
até poucos anos atrás, programação só se aprendia na faculdade. A gente até encontra alguns jovens que aprenderam mais cedo, com 8 anos, com 11 anos, mas foi sempre assim, um curioso, autodidata, uma pessoa super inteligente, um pai, um tio que ajudou, mas não era uma coisa disseminada. Certo. Hoje existe uma metodologia que foi desenvolvida no MIT, que é a programação por blocos. E isso é uma forma bastante lúdica, divertida, interativa das crianças aprenderem. Você está falando do Scratch. Estou falando do Scratch, do Code.org e de mais de 80 ou talvez hoje centenas de iniciativas como estas que tem no mundo. Então, o pai e a mãe que está nos ouvindo e o jovem, o adolescente, porque ele vai falar, o jovem também vai dizer, olha, mas eu gostei muito disso, mas quem vai pagar é meu pai. E às vezes o pai também fala assim, poxa, eu gostaria de pagar para você, mas agora não tenho grana. Mas você falou que tem muita coisa aí na internet que dá para mexer. Como é que a gente explica isso para o pessoal? Começa com qualquer site, o pai tem que chegar e procurar, ou o filho que ajuda o pai, como é que funciona? Tudo que a gente encontra aí na internet são muitas plataformas, pode se aprender sozinho. Então, se você entrar no site code.org, já tem coisa lá e a partir do zero a gente usa essa plataforma também, ou o Scratch, que também permite um monte de coisas. Acontece que todas essas plataformas, elas, para a gente, funcionam apenas como ferramentas, porque o que a gente está preocupado é em educar ou formar educacionalmente essas crianças. Elas precisam aprender programação, mas não basta a programação. A programação precisa ser de uma forma organizada, estruturada, porque senão a criança não aguenta. Aprender programação não é... Pais, não achem que os seus filhos vão aprender programação no lugar de jogar joguinho, não é isso. Legal. Eu vou pedir para o Paulo deixar cortado mais nos nossos 2 planos aqui, que está ficando legal. Programar, Jaime, desenvolve o empreendedorismo? O empreendedorismo e mais uma série de habilidades socioemocionais e cognitivas. O empreendedorismo, no caso, por exemplo, de fazer um projeto, realizar e você até permitir para a criança que faça alguma coisa. Por exemplo, quer ver um exemplo simplesinho de empreendedorismo? Esse próximo fim de semana a gente vai ter uma oficina de Minecraft. Minecraft é um jogo que a gente trabalha muito, nós somos altamente especializados em Minecraft educacional. E as crianças amam esse jogo. A gente vai fazer uma oficina de Minecraft de Dia das Mães. Ah, que legal. E como que vai acontecer isso? É no sábado, de tarde, a criança vai desenvolver o seu projeto com o objetivo de montar um cartão de Dia das Mães em vídeo para entregar para as mães. Olha que legal. Quando é que acontece isso? Esse sábado, dia 13 de maio, das 13h30 às 18h30. Mas posso acompanhar pela internet? Ou é presencial? É presencial. Ah, tá. Não, é presencial. Então, a gente tem toda uma estrutura para a criança desenvolver esse projeto. Ela vem, ela vai trabalhar com pixel art, ela vai desenvolver a sua skin, que é o boneco do Minecraft. Ela vai entrar no nosso servidor, ela vai ver como que faz uma gravação. E nesse projeto todo, ela vai passar por todas as etapas até ter o seu cartão de Dia das Mães pronto. Cartão virtual. Um cartão... Eu não posso contar exatamente como é que vai ser, porque tem uma surpresa dos filhos para as mães. Você pode imprimir, eu não sei também. Eu estou ultrapassando aí, mas olha, é bem legal, eu fiquei curioso. Eu espero que você disponibilize isso depois que tiver esse processo presencial na internet para a gente entender, porque, pô, fazer um cartão para mãe é super legal. Vamos sim. O Jaime Nigri, que é da Futura Code, Escola de Programação para Crianças, ele está falando aqui com a gente e eu queria entender, você pode estudar a programação como uma das disciplinas, como você tem no ensino fundamental, simplesmente porque eu quero ter entendimento da área, ou eu posso seguir. E se eu quiser continuar na programação, que áreas eu vou ter aí hoje? A gente tem... Eu sei que tem muita coisa nova, mas tem a área da robótica. A programação é muito ampla, né? A programação é muito ampla, ela é infinita. Não dá nem para falar assim, olha, essa é a área. Porque se você pegar, por exemplo, medicina, talvez seja a área que a tecnologia esteja mais desenvolvida.
Mas você pode trabalhar com qualquer coisa. Vamos lá, um advogado, que depende muito mais da sua habilidade de entendimento, de interpretação e de criatividade, desenvolvimento e tal, ele usa muito a tecnologia. Ele faz pesquisas. Eu não entendo da área exatamente, mas se você falar de pesquisas, se você falar de organização de pensamento, por exemplo, tem um site que se chama Dr. Multas. O que o cara fez? Ele pegou tudo que ele já tinha feito para defender as pessoas de multas e organizou de uma forma tecnológica. Que a pessoa chega ali e fala, eu passei no sinal semáforo vermelho. Que tipo de defesa e jurisprudência que existe para esse caso específico, porque estava chovendo e eu não pude parar por algum argumento. Isso. E aí ele tem lá uma equipe de consultores, que eu não sei exatamente, mas deve fazer uma análise de 5, 10 minutos, aí aperta um botão que se encaixa em alguma coisa e manda para você o recurso para entregar no Detran. Uma área simples. que você fala, poxa, a advocacia é uma profissão de desenvolvimento intelectual, mas, como você disse, ela trabalha, por exemplo, com jurisprudências que às vezes são milhares e milhares que precisam ser atualizados. E isso a tecnologia faz. Pois é. E faz melhor que a gente. E faz muito melhor. Por isso, hoje a gente tem tantos recursos, né, jurídicos e tudo mais. Faz melhor do que a gente, eu digo, porque consegue, é o que a gente falou no início do programa, trabalhar com muitos dados, que às vezes fisicamente para você ficar olhando toda aquela jurisprudência, todas aquelas decisões, é cansativo e demora, e com rapidez. Então, isso a gente não pode fazer, né? Aí, lógico, pode passar por um crivo do advogado e tentar ajustar aquela situação específica. E a gente pode falar aí que se o cara é advogado, ele foi altamente criativo, né? E esperto e rápido, empreendedor para fazer isso. Então, as áreas para você se desenvolver na programação com tecnologia, elas são amplas. Agora, tudo está globalizado. Qual é a importância da língua inglesa, do inglês neste processo, se você quiser trabalhar à distância da sua casa, mas prestando um serviço para Singapura? O inglês, toda a programação ela ainda é baseada no inglês, ou talvez vá ser a vida inteira, talvez isso não mude nunca, mas a gente utopicamente pode imaginar que a programação em alguns momentos pode ser mais importante do que inglês nesse sentido mesmo. Talvez você não precise do inglês, além do conhecimento da programação, para se comunicar com uma empresa, uma pessoa de Singapura. É uma linguagem realmente. Vamos falar um pouquinho da linguagem da programação. O que é uma linguagem de programação? Vamos lá, linguagem é uma forma de você expressar alguma coisa. Então, quando a gente está falando de programação, você usa a linguagem para expressar um algoritmo, para montar o seu programa para fazer acontecer. Por exemplo, eu tenho um iPhone. Existe uma linguagem para desenvolver o processo do iPhone? Existe. Nos últimos tempos, cada vez mais se desenvolvem linguagens e muitas vezes específicas para algumas utilizações. Então, no caso do iPhone, por exemplo, a Apple, não sei quem, desenvolveu o Swift, que é uma linguagem boa para isso. Vocês, nos cursos da Futura Code, utilizam, no final de alguns cursos de programação ou de games, enfim, a linguagem é Python. É Python. Por quê? Porque Python é uma linguagem muito simples, diz-se que é a linguagem mais fácil para aprender a forma sintática de apresentar uma linguagem. Todo curso que a gente faz, que a gente começa, é baseado na linguagem de blocos. Que no começo não era uma linguagem, era uma metodologia apenas. E com tanto desenvolvimento, hoje você faz games ou programas na linguagem de blocos. Ou seja, como é a linguagem de blocos e uma linguagem convencional? Dá um exemplo. Ok, a gente vai ter a oportunidade de mostrar aqui a diferença entre uma e outra. De uma forma muito simples, a linguagem de blocos, você tem à sua disposição uma série de comandos, que você vai, claro, aprender como usá-los, e você vai montando um a um. Para a criança é muito legal, porque não precisa decorar uma série de palavras, que é o caso da linguagem sintática, né, sintaxe, e que você não pode errar
um parênteses, um colchete, uma vírgula, e para a criança isso é um grande dificultador. A gente está falando de criança. Agora, talvez para um universitário adulto, a linguagem de sintaxe não seja tão difícil, mas ainda assim a linguagem de blocos é mais fácil para aprender. Porque a linguagem de blocos, você pega um bloco que ele já está pronto para, digamos, pré-configurado para realizar uma ação, e você arrasta ele e encaixa no outro bloco. É assim. Perfeito, perfeito. Esse é o entendimento perfeito. De uma forma muito simples, você começa a aprender todos os conceitos da programação. E você pode ir muito longe com isso. No Scratch, por exemplo, você tem lá, vire à esquerda e depois siga reto. Já tem um bloquinho ali que está definido, virar à esquerda. Depois tem um outro bloquinho, vira à direita. Depois tem um outro, vai em frente. Então ali fica fácil para a criança. E até para exemplificar para os pais que estão assistindo e entender isso melhor, se a gente fizer aqui um exercício muito simples. Eu falo para o Jeremias o seguinte: quando eu bater uma palma, você dá um passo para frente. Aí eu quero que ele dê 10 passos, eu tenho que bater 10 palmas. Aí eu posso mudar esse comando. Eu falo, quando eu bater uma palma, você dá 10 passos. Nesse sentido, eu faço um trabalho muito menor para ele caminhar muito mais. Na linguagem de blocos, isso, tanto na programação, toda a programação, isso acontece de uma forma simples. Mas na linguagem de blocos, isso se apresenta para a criança de uma forma também muito divertida, muito lúdica. Quando você vai ensinar programação para crianças, Jaime, você trabalha com a linguagem de blocos. E tem a questão da lógica da programação. O que é a lógica da programação? Dentro da linguagem de blocos, a criança vai aprender os conceitos da programação e, com isso, a lógica de programação. À medida que a gente vai desenvolvendo projetos e ensinando como que isso acontece, aliás, antes dos projetos, desenvolvendo os algoritmos, à medida que a criança vai desenvolvendo os algoritmos, ela vai entendendo que a lógica da programação depende desse trabalho dela, que é o pensamento computacional para chegar no algoritmo. É lógico você mandar no Scratch lá o bonequinho virar à esquerda, mas não é lógico você mandar ele virar à esquerda e à direita ao mesmo tempo. É por aí? É um exemplo? É um exemplo bem ruim esse meu, hein? Eu consegui entender o exemplo. Na verdade... Dá um exemplo melhor aí de lógica. Na verdade, funciona muito bem. A gente pode falar de um processo nesse sentido, que o Jeremias está falando, o seguinte: se houver um espaço, uma abertura para a esquerda, vira à esquerda. Se não houver, vira à direita. Então, essa é uma lógica. E aí, esse processo pode ser automatizado. Então, eu posso falar para ele, vai daqui até lá, verificando, né, vai dar aí 100 passos, toda hora você vai verificar. Se tiver espaço à esquerda, você vira à esquerda. Se não, você vira à direita. Se isso não for automatizado, ele vai ficar louco. Né? E o computador permite isso, a programação permite isso. O Papo Profissão de hoje conversa com Jaime Nigri, que é diretor e fundador da Futura Code. E eu quero perguntar para você o seguinte: o pai e a mãe que vê no filho ali a oportunidade de aprender a programar, em relação ao mercado de trabalho, o que a gente pode dizer para ele para utilizar a programação em outras profissões ou para se desenvolver dentro da própria programação? Como está o mercado de trabalho? Tá, eu vou te dar essa resposta em 3 etapas, se você me permite. A questão da programação e da tecnologia, isso faz parte do nosso dia a dia. Não dá mais para imaginar alguém que não esteja aprendendo isso, não esteja se inserindo nesse ambiente. Então, isso aí vale para todos os campos. Agora, segunda parte. A gente sabe que existem inúmeras profissões que vão deixar de existir nos próximos anos e, à medida que você se desenvolve em tecnologia, você fica mais apto a trabalhar. Por exemplo, chão de fábrica. Ou ainda o exemplo do supermercado da Amazon. Ele substitui dezenas de funcionários por um funcionário super qualificado. No chão de fábrica, em vez de muitos funcionários, de dezenas de funcionários fazerem o trabalho braçal, a gente vai ter robô. Só que ainda assim precisa de um funcionário altamente qualificado para operar esse robô. Então a gente está falando aí de habilidades que dependem do conhecimento da profundidade da tecnologia. Isso em todas as áreas. Agora eu quero estender essa resposta para um estudo que
eu li há pouco tempo de um escritor israelense, que ele está falando do poder da tecnologia. A gente está entrando, e isso vai ficando cada vez mais claro, a gente já superou o poder econômico, o poder político, né? Então hoje a gente tem as elites econômicas, as elites políticas, e quem passa a dominar isso daqui para frente são as elites tecnológicas. E eu vou dar um exemplo muito claro. Notícias de hoje, a gente está falando aqui, maio de 2017. Os Estados Unidos estão investigando se o Donald Trump ou se a Rússia influenciou nas eleições acessando e-mails e tudo mais, da Hillary Clinton e tudo mais. O que significa isso? Significa que a gente tem aí tecnólogos ou programadores ou hackers fazendo um trabalho que supera o poder político. Você pode imaginar que um garoto, um hacker, por exemplo, pode ter definido quem é o presidente dos Estados Unidos hoje em dia? Um outro exemplo que eu vou dar numa grande empresa, recentemente, um rapaz chegou lá e falou assim: eu quero te oferecer serviço de proteção à sua rede tecnológica. E o presidente da empresa falou: olha, a gente já tem aí toda a proteção e tudo mais, eu não preciso disso. E o rapaz falou: você precisa sim. Insistiu, né? Desafiando o presidente da empresa. O presidente da empresa falou... pode imaginar que um presidente de uma grande empresa adora um desafio, né? Sim. Aí ele falou para o rapaz: vamos fazer o seguinte, você vai no meu escritório, você passa um dia lá. Se você conseguir pagar uma conta, entrar no nosso banco, pagar uma conta, eu te contrato para contratar a empresa dele. E essa é a história que o próprio presidente me contou. Esse rapaz, depois de 10 minutos... não precisou 10 minutos, não precisou de um dia, se reuniu na mesa com toda a diretoria, não só conseguiu fazer um pagamento, como falou para cada diretor assim: a sua senha individual é essa, a sua é essa, a sua é essa. Ele acessou, conseguiu descobrir a senha de todo mundo. Você pode imaginar que uma empresa dessas passa a dominar uma grande empresa, uma grande corporação? Então a gente está mudando de poder, né? Então deixa de ser o poder econômico e passa a ser o poder tecnológico. E o poder do conhecimento. Então fique atento às palavras do Jaime Nigri, porque ele tem muita coisa legal para dizer para a gente. E agora o programa está chegando ao fim, infelizmente, mas eu quero que o Jaime Nigri da Futura Code explica para a gente os cursos que tem lá na Futura Code. Começando aí pelo Minecraft e depois falar um pouquinho do Games 2D e o Codeplay. Então vamos lá. A Futura Code é uma escola que está instalada na Rua Bartira 757, em Perdizes, São Paulo. A gente dá cursos de Minecraft, cursos de programação de games, cursos de games 2D, games 3D no nosso ambiente. A gente faz cursos semanais com aulas de 1h30, a gente faz oficinas de fim de semana, que são muito legais, principalmente de Minecraft. E nas férias a gente tem programas muito legais, como se fosse uma colônia de férias. Você deixa os seus filhos durante 4 horas, 5 dias por semana. Programa de 20 horas, todos os dias, das 9 às 13 ou das 14 às 18. Vai trabalhar, vai fazer suas atividades e volta para pegar. Porque as férias é um momento complicado para os pais. Além disso, a gente dá cursos em escolas. Então, a gente está em 15 escolas em São Paulo, com cursos extracurriculares. A gente tem uma alta especialização nessa questão educacional, por isso a gente está em escolas de primeira linha e a gente está cada vez desenvolvendo mais. Para as próximas semanas, acredito que nessa oficina de Minecraft de Dia das Mães que vai acontecer, se não nessa, na próxima, a gente já vai fazer um teste beta com o novo Minecraft educacional que está sendo desenvolvido. É um novo boneco, com novas possibilidades. A gente está sempre muito na frente com Minecraft. Então, se você entrar no site www.futuracode.com.br, você vai ver tudo que a gente faz lá. Se cadastra para receber também os nossos e-mails. Legal. Então você tem o Minecraft.
Acho que os pais e as mães aí de crianças e adolescentes já ouviu falar, mas o Minecraft é um jogo que trabalha com minas e construções, né? O Minecraft é um jogo sensacional. Ele já foi estudado porque não entendem por que causa tanta admiração das crianças. Eu digo assim que 100% dos meninos de 7 a 10 anos amam Minecraft. Eles amam. E das meninas, 70, 80% amam Minecraft também. E é um jogo, se você for ver, simples, né? É um jogo feio, é um jogo sem objetivo, um jogo que não tem final. Talvez por isso a criança possa fazer dele um jogo bonito, possa desenvolver as suas regras, possa desenvolver os seus próprios Ele objetivos. não tem final, mas, por exemplo, você pode construir uma casa. Né? Pois é. Você trabalha numa fazenda. Aí tem a questão do empreendedorismo. Por exemplo, o que a gente vai fazer nesse final de semana, a criança sai de lá com cartão de Dia das Mães. Ela vai com um objetivo, ela vai fazer o planejamento. E ela sai com cartão de Dia das Mães. No curso de Minecraft que você tem lá, o Minecraft é um jogo, é um game. Mas o que se desenvolve na criança e ela vai sair deste curso apta a quê? O Minecraft, por si só, pela forma espacial dele, já desenvolve muito a questão da criatividade, a questão do raciocínio lógico, a questão da visão espacial, a construção. Ele é um jogo de construção, principalmente. Tem até uma parte lá de destruição, mas ele é um jogo de construção. Da forma que a gente atua, as crianças trabalham muito em equipe, elas são o tempo todo desafiadas para fazer os seus projetos de forma bastante focada, criativa sempre. Então a gente está desenvolvendo muitas habilidades socioemocionais e cognitivas com isso. E é engraçado porque o game, geralmente, você está ali sozinho, ou um joga com o outro, até distante, acho que tem essa possibilidade. Mas vocês, quando dão aula, fazem até dinâmica de grupo? Como que é isso? Assim, o Minecraft ele acontece dentro de um mundo, de algum ambiente. E a gente tem o nosso mundo. Sim. Então as crianças, elas podem até, da casa delas, jogarem no mesmo mundo. Mas muitas vezes a gente recebe grupos de amigos querendo jogar juntos, que isso é muito interessante. Pais, fiquem tranquilos com isso, porque essa questão das crianças se isolarem, ficarem jogando sozinhos dentro de casa, eu afirmo que isso não é totalmente verdade. As crianças ainda gostam de se encontrar, sentar na mesma mesa. A gente usa mesões em que as crianças estão do lado uma da outra, uma em frente à outra, e elas gostam de jogar dentro do mundo virtual e também uma do lado da outra. Elas estão o tempo todo interagindo. Isso é muito legal. Para a profissão hoje, fala com o Jaime Nigri, do Futura Code. Ele está falando para a gente sobre profissão de programar, a programação para a criança. Existe, Jaime, ainda um distanciamento muito grande entre o adulto e a criança no relacionamento com a programação? Dá para aproximar? Você vê pais que chegam ali e querem, eu quero aprender também junto com meu filho? Vou te contar que tem umas diferenças fundamentais aí. E eu gostaria até de chamar a atenção dos pais. A gente trabalha muito com isso também. Além da segurança, a gente está preocupado com a segurança das crianças na internet. E os pais que não sabem exatamente como lidar com isso, tem uma outra questão que você está colocando, que é da visão do mundo digital. Pais, entendam uma coisa. A gente, na nossa idade, eu estou falando assim dos 15 anos para cima. Ah, tá. E quem já entrou no Zenta? 40, 50? Não. Muito menos do que isso. Legal. A gente tem uma visão muito concreta do que é tangível. E eu falo o seguinte, para as crianças basta o intangível, basta o digital para ser tangível para eles. Então, para dar um exemplo, a gente recebeu lá uma criança que queria comemorar o aniversário. E aí, ele discutindo com os nossos professores como que seria a programação desse aniversário com Minecraft, um professor falou, olha, teve um outro aniversário aqui que a gente fez um bolo e todo mundo cantou parabéns e foi muito legal. Aí eu falei para o nosso professor, eu falei, pô, que legal, então mostra isso para a mãe, deixa ela ver como que é. Ele falou, não tem mais bolo, porque na hora do parabéns explodiram o bolo. E foi muito legal. As crianças gostaram. Nesse aniversário foi a mesma coisa, só que dessa vez a gente filmou. Para a criança, cantar parabéns com bolo digital
quase igual a ter um bolo físico. A diferença é que não come, mas a comemoração é legal. Então fica aí o desafio para os pais e as mães entrarem também nesse universo, pesquisar, tentar jogar, porque dá para quebrar essas barreiras. E eu acho que o que pode ser um crime um pai fazer com o filho ou com a mãe é dizer: eu não entendo nada disso daí, isso aí é com eles. Você não se aproximar. Porque esse é o universo das crianças e dos adolescentes. Se você não se aproximar deste universo, você vai estar se distanciando dos seus filhos e é o pior que pode acontecer. É o pior dos mundos. Até no Minecraft. E a gente está muito preocupado com isso. A gente quer aproximar os pais. Então a gente tem um programa que é muito legal, que é Pais e Filhos. Então pai ou mãe joga com o filho, um em frente ao outro, um computador em frente ao outro, e o filho ajuda o pai a desenvolver a construção. É um programa rápido, mas é legal para o pai entender o que é. E também no outro sentido, nas oficinas de férias, a gente tem um curso de Minecraft Artes, que é voltado para artes. Então a criança aprende pixel art, desenvolve o seu próprio skin, aprende música, monta uma musiquinha no Minecraft, muita gente nem sabe que existe isso. E aí o que a gente faz? A criança monta o seu próprio skin, é o seu boneco digital, monta no computador. A gente pega esse boneco, a gente imprime no formato de montagem e a criança monta. E essa é uma atividade que ela sai do computador, por exemplo, a gente faz muito isso. Ela sai do computador e vai desenvolver outras habilidades. Muito legal, muito legal. E o Jaime Nigri, que é da Futura Code, ele prometeu aqui pra gente que vai deixar a gente lá na Futura Code gravar um pouco disso. Eu quero gravar esse processo, mostrar para você como funciona. Ele deu dicas interessantes aqui, porque mesmo que você não consiga levar o seu filho na escola, você pode acessar sites interessantes. A gente vai deixar os links aqui para você. E se você gostou, olha, você pode assistir o nosso programa aqui na AltV e nas nossas redes sociais, pelo Twitter, no Facebook e no nosso canal no YouTube, Papo Profissão. Jaime, obrigado pela sua presença. O tempo acabou, mas você volta para falar mais sobre programação para a gente? Se você me der horas, eu vou ficar aqui falando durante horas. E a gente vai também lá na Futura Code para conhecer mais a molecada que está programando. Tem menina também. Tem bastante. Legal, então a gente vai lá conhecer e mostrar para você. Papo Profissão fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Gostou? Segue a gente nas redes sociais, se inscreve para receber os próximos vídeos. Até a próxima.